pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano, tudo bem com vocês? Tudo ótimo por aqui. Melhor ainda porque logo estaremos de volta, né? Aquela saudade. Muito bom. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre o gênero crônica, tá? Então, peguem aí o caderno para fazer as anotações, qualquer dúvida, qualquer pergunta. Então, iniciamos aí, né? A palavra crônica, em sua origem, está associada à palavra grega cronos, que significa tempo, tá? Então, no latim, existe a palavra crônica, né? Com CHI, para designar o gênero que fazia o registro dos acontecimentos históricos, certo? Então, como se comprova, né, pela origem do seu nome, a crônica é um gênero textual que existe desde a Idade Antiga e vem se transformando aí ao longo do tempo, tá? Então, a crônica, né, ela é um único gênero literário produzido aí para ser veiculado na imprensa, na revista, no jornal, né? Então, na verdade, ela é feita com uma fidelidade, né? Agradar aos leitores dentro de um mesmo espaço e localização. Então, criando-se assim uma familiaridade, né, entre o escritor e aqueles que leem, entre os leitores, né? A crônica é um gênero textual híbrido, né? Por quê? Porque ela oscila entre a literatura e o jornalismo, né? Pois o resultado da visão pessoal, objetiva do cronista ante um fato qualquer, né? Então, ele é colhido aí no noticiário, do jornal ou no cotidiano. Então, quase sempre explora aí o humor, às vezes diz as coisas mais sérias ou por meio de uma aparente conversa fiada, né? Então, a crônica ela vem de uma forma assim mais íntima, né? De uma forma mais criativa, de uma forma mais divertida, né? E outras vezes, né, despretensiosamente faz poesia da coisa mais banal e significativa. Então, a crônica é um gênero textual que vem aí para falar sobre o cotidiano das pessoas, né? Ela vem aí para resumir em poucas palavras, tudo o que aconteceu, por exemplo, durante a semana, que é noticiado nos jornais. Então, o uso do gênero literário crônico no cotidiano escolar. Então, é publicada geralmente em jornais ou revista, certo? Relata de forma artística e pessoal fatos colhidos no noticiário jornalístico e no cotidiano também, né? Consiste em um texto curto e leve que tem por objetivo divertir e fazer refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos. Então, ela vem de uma forma divertida, mas ela vem com o objetivo, que é o quê? Fazer o leitor a refletir, né, sobre aquele tema, sobre aquele assunto que ele está abordando aí na sua crônica. É importante ressaltar que a crônica é um texto curto que narra episódios corriqueiros e às vezes banais do nosso cotidiano. Então, ela tem um tom narrativo, é como uma conversa, é como um bate-papo informal entre o escritor e os leitores. Então, há poucos personagens, né? E o fato ocorre em um tempo breve. Então, minutos, algumas horas, período do dia, tá? Então, ele vem com um tema aí de algum fato, de algum tempo que aconteceu ao longo do nosso cotidiano. O lugar onde o episódio ocorre, geralmente, é um só, né? Determinado. Então, se ele vai falar sobre um tema, sobre, por exemplo, a pandemia, então, ele vai ter um lugar específico para poder falar daquela pandemia. A crônica é um gênero discursivo que tem como matéria-prima a realidade, o cotidiano, mas não é mera reprodução do real. O cronista se inspira tanto no noticiário jornalístico como em acontecimentos cotidianos que ele mesmo viveu ou que ele mesmo observou em casa, na rua, no trabalho, na esquina, na escola
e, né, por onde ele passou. Porém, né, apresenta os fatos de acordo com a interpretação que faz dele. Então, acentuando seu caráter poético, humorístico ou crítico. Então, nas crônicas aí, os escritores, eles vão colocar aí o seu ponto de vista, o que eles, né, observaram sobre o tema que eles estão escrevendo. Dentro da crônica, nós temos algumas características. Então, a crônica ela está ligada à vida do cotidiano, ela é narrativa e informal, familiar, intimista, né? O uso da oralidade na escrita é a linguagem coloquial, né? Sensibilidade no contato com a realidade, traz uma síntese aí dos assuntos, uso do fato como meio ou pretexto para o artista exercer o seu estilo e criatividade e uma dose aí de lirismo. Então, né, sintetizando, resumindo o gênero crônica, né, a crônica é o registro aí de fatos do cotidiano, né, em uma linguagem literária, ou seja, com sentido conotativo ou figurado, né? Então ela traz aí um tom que sai fora muitas vezes do nosso cotidiano, havendo uma relação com a ideia aí de tempo, né? Porque ela tem um tempo. Sua origem grega, ela vem do cromos, que quer dizer tempo. É o único gênero literário produzido principalmente para ser veiculado aí na imprensa, em páginas de uma revista, ou em um jornal, ou jornais online, tá? Há semelhança entre a crônica e os textos, e o texto apenas informativo, né? Porém, a crônica contém elementos como ficção, fantasia, já o texto informativo não contém isso, ok? Então, hoje nós fizemos aí um breve comentário, um breve resumo sobre esse gênero textual, que é a crônica, tá? E vocês agora têm uma atividade aí para a gente colocar em prática esses estudos sobre a crônica e vocês aprenderem mais um pouquinho aí. Então, vão lá na nossa pasta de interpretação de texto e façam a atividade, ok? Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, ok?